Boa noite, Jesus. Que alegria ter você aqui mais uma vez. Louvado seja Deus por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Nós vamos meditar hoje no Salmo 11 e pelo poder e pela graça dele vamos aprender, vamos refletir, vamos aprender a tomar decisões ao lado de Cristo, crendo que amanhã é um novo dia. Todas as lutas de hoje devem ficar para trás. Não leve para a sua cama, para o seu leito, as angústias, os medos do que aconteceu ou a insegurança do que irá acontecer. Você confia em Deus, não confia? Eu creio que sim. Você está aqui buscando desenvolver amizade com Cristo, está aqui procurando entender os planos e os sonhos que Deus tem para você, os propósitos para a tua vida, e no poder de Deus, os teus medos não irão se concretizar. E linda história Deus tem preparado para você. Fique comigo aqui até o final, na nossa oração da noite. Eu quero orar com você e por você, sempre uma oração de proteção, de libertação. Se você tem um pedido de oração, já escreva nos comentários, é muito simples. Você entra nos comentários e escreve oração da noite e faz o seu pedido de oração. Eu quero interceder pela tua vida, orar por você, nós vamos orar juntos. É um grupo de voluntários, entra aqui nos comentários para ler e orar, interceder. Por isso nós fazemos aqui a corrente do bem, oramos uns pelos outros. Então você é muito bem-vindo, não importa a sua denominação religiosa, aqui todos somos filhos de Deus. Esse é um ministério que não fala de religião, não fala de placa de igreja, mas fala de Cristo Jesus e da Bíblia, da Palavra de Deus. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. É uma alegria poder receber você aqui. Eu sou o pastor Ivan Saraiva e desenvolvo esse ministério com pessoas das mais diferentes igrejas. Então, seja muito bem-vindo aqui a esse lugar de paz. Todas as noites nos encontramos aqui no Boa Noite, Jesus. E que bom que nós temos um Deus no céu que escolhe fazer morada no nosso coração, que poderia até nos condenar, mas veio nos salvar. Então acalma o teu coração aflito, respira fundo, porque Deus está à sua frente, Deus sabe como solucionar toda e qualquer angústia. O Salmo 11, a partir do verso 1, diz assim: No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Vejam, os ímpios preparam seus arcos, colocam as flechas contra as cordas para das sombras as atirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a alma de Deus odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente, vento ressecante é o que terão, pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. O Salmo 11 é uma música de Davi. E Davi, ele está dizendo, olha, o ímpio, ele pega a flecha, pega o seu arco e das sombras tenta atirar no coração dos cetos. Os ímpios são assim, arquitetam o mal, são arquitetos da maldade. Eles estão sempre procurando uma brecha para tirar vantagem, uma brecha para derrubar os filhos de Deus. E talvez hoje você se sinta assim, alguém que está sendo atacado, atacada. Às vezes é por alguém no trabalho, às vezes quem te ataca é alguém da tua própria família, e isso muitas vezes é destruidor. Porém,
A Bíblia diz que Deus observa, Deus olha para tudo o que está acontecendo. Sabe esse pedido de oração que você está escrevendo? Deus lê mentes, Deus lê corações e Deus também lê o nosso pedido de oração. Eu me lembro quando eu era apenas um adolescente e ia nos cultos de oração e tinha um papel e caneta para eu escrever o pedido de oração e colocar naquilo que chamavam de gasofilácio lá na frente, a caixinha de oração. Tinha uma caixinha de oração, uma caixinha de agradecimento, e eu escrevi e colocava ali, e nós orávamos. Sabe, quando você escreve nos pedidos de oração, essa é a nossa caixinha de oração. Não importa, sabe, Deus não está procurando responder pessoas que merecem resposta. Deus está procurando pessoas que precisam dele e reconhecem que precisam dele. Então, além do seu pedido de oração, escreva nos comentários: Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu preciso de ti. Escreva em nome de Jesus: Senhor, eu preciso de ti. Deus incrível, Deus maravilhoso, Deus bondoso, Deus protetor, Deus que está ao seu lado, Ele não vai te desamparar. Pode o inferno inteiro se levantar contra você. Talvez você esteja numa situação onde você não veja saída. Eu digo para você, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você nada tem a temer se você estiver com Cristo. Por isso eu sempre estimulo você: leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, passe tempo em comunhão com Cristo, porque Ele é o teu escudo, Ele é a tua proteção, Ele é a tua rocha, é Ele quem cuida de você, é Ele quem te protege, é Ele quem te honra. Creia no Senhor Jesus, você será salvo, você e a tua casa. Por isso nós estamos aqui todas as noites, orando, clamando, buscando. Você também pode ser um intercessor, sabia? Além do seu pedido de oração, você pode ler os pedidos de oração aqui nos comentários e começar a orar, a interceder. E aí nós chamamos esses de remadores. Quem são os remadores? São pessoas que remam contra a maldade desse mundo. São pessoas que estão cansadas, sabe, desse mundo perverso, e que querem que Jesus Cristo volte a essa terra. Venha fazer parte da nossa família. Por isso que eu digo para você se inscrever. Você não paga nada para se inscrever. Você vai se inscrever e nós vamos lembrar a você sempre que chegar aqui um boa noite, Jesus. Nós vamos estar juntos, sabe, juntos, buscando, juntos, clamando a Deus. Todas as noites, a partir de 15 para as 7 da noite, já estará disponível. Alguns assistem o Boa Noite Jesus às 10 da noite, às 11 da noite, muita gente assistindo de madrugada. Sabe, venha fazer parte, venha orar conosco, venha meditar conosco. Sabe, eu agradeço porque muita gente compartilha essa mensagem e faz com que pessoas que estão vivendo momentos tão duros e difíceis encontrem alento espiritual. Sabe, Deus, o texto que nós lemos declara que os olhos do Senhor, Ele está no seu santo templo, no seu santo trono, e os seus olhos observam e examinam os filhos dos homens. Deus sabe quem é quem. Tem gente que se faz passar de santinho, né? De consagradinho. Tem gente que se faz passar de legal, mas no fundo é podre. Deus sabe e Deus lutará por você. Deus lutará por você. Crê nisso, querido irmão, querida irmã. Eu louvo a Deus pela tua vida. Agora eu quero te convidar para juntos orarmos ao Senhor. Vamos orar? Já fez o seu pedido de oração? Crê no Senhor Jesus? Já compartilhou? Nós vamos orar agora. Então, se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, mantenedor, Senhor, nosso Deus, entregamos nossa vida em Tuas mãos. Queremos descansar em Tua graça, descansar em Teu perdão,
Queremos ter a certeza de que o Senhor está à nossa frente, de que o Senhor cuidará de nós, de que o Senhor nos protegerá, de que o Senhor é o nosso Senhor, que o Senhor é o nosso Criador. Por isso, Senhor, se existe alguém se levantando contra nós, venha nos defender, venha ser a nossa proteção. Olha, Senhor, para a nossa vida, olha, Senhor, para as coisas que temos vivido. O Senhor é o nosso Criador. Confiamos em Ti e em mais ninguém. Pai das luzes, salve-nos. Pai das luzes, cuida de cada um de nós. Pai das luzes, sê conosco. Pai, clamamos ao Senhor porque nos entendemos como filhos. Veja cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários. Responda-nos, bondoso Criador. Eu te peço uma bênção especial para todos aqueles que compartilham, para todos aqueles que têm levado esperança a outras pessoas. Pai, amanhã é um novo dia e amanhã as Tuas misericórdias vão se renovar, estaremos melhores. Nos dê a alegria da Tua companhia amanhã. Vença por nós onde nós não conseguimos e não podemos vencer. Que o nosso coração seja Teu, que nossos pensamentos sejam Teus, que o nosso coração pertença unicamente a Ti. Fica conosco, bondoso Criador, em nome e por amor de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe você. Eu vou te deixar agora uma pregação, uma reflexão bíblica para você ir escutando até pegar no sono. Que Deus abençoe você e fique agora com a palavra de Deus. Porque é muito fácil a gente dizer que ama Jesus, que ama a Deus, etc. Mas será que a gente sabe o que significa realmente amar a um ser que a gente nunca viu, nunca tocou, que nunca sentou ao nosso lado? Eu digo para Deus, eu falei assim, como que o Senhor quer que eu ame o Senhor acima de todas as coisas? Como que eu vou amar o Senhor mais do que eu amo meus filhos? Eu estaria mentindo se eu falasse que eu amo a Deus acima de todas as coisas, de todos os seres, de todos os lugares. Eu preciso aprender a amar uma coisa que eu não vejo, um ser que eu acredito que existe pela fé, que é algo que vai além do sentimento, vai além da crença, que a gente nem consegue definir o que é a fé. A gente pode colocar 10 mil definições e ainda assim não entender o que é isso. Porque as coisas do Espírito se discernem pelo Espírito e dentro de mim existem duas naturezas, espiritual e carnal, e as coisas se confundem muito e eu já não sou muito inteligente. Então eu tenho limitações de comunicação com Deus, limitações sentimentais, eu tenho uma herança genética que me facilita algumas coisas e me dificulta outras tantas. Esses dois filhos aqui, eles só pensavam neles e nas necessidades deles. Não estavam nem aí para o pai. Um dia eu li uma frase que dizia assim, imagine que Deus não vai te dar mais nada. Pode parar de orar agora, porque Deus já vai chegar para você e vai falar assim, tudo o que você pediu eu não vou te dar. Você ainda assim conversaria com ele? Ainda assim você viria a uma igreja? Entendeu? Deus chega para você e fala assim, acabou, não me peça nada. Você está por conta, sozinho, não vou te dar nada. Você ainda assim diria que ama a Deus? Ou você, como provavelmente eu também faria, falar, peraí, não me ama, não me atende, não me responde, não me... O que eu vou servir esse Deus? Então isso nos ajuda a perceber que talvez a gente não esteja tão longe desses dois. E o mais novo disse assim, sabe a herança? Então eu quero a minha parte antes do senhor morrer mesmo. Em outras palavras, você sabe, né? O senhor vivo ou morto, o senhor vale muito mais para mim morto do que vivo. Então, como eu não quero lhe matar,
tem como resolver esse problema? Eu mato o senhor só na minha vida. Eu pego o que o senhor pode me dar e aí eu nunca mais falo com você. As nossas orações são assim. A gente apresenta para Deus, a gente comentou aqui, a gente apresenta para Deus o nosso problema e a gente já leva para Ele a forma como Ele tem que resolver. E o tempo, inclusive. Eu tenho exercitado a minha frágil intelectualidade a apresentar para Deus apenas o problema. Se Ele vai resolver, isso é da soberania dEle. Como Ele vai resolver, se Ele decidir resolver, isso é da soberania dEle. Então, eu simplesmente trago o problema. E eu digo assim, Senhor, esse é o meu problema. E acabou. Então eu não peço soluções da minha mente. Então, se eu tiver que, por exemplo, orar intercedendo pelo meu filho, pela minha filha, eu não vou dizer assim, olha, por favor, que o Senhor ajude o meu filho a encontrar uma boa moça para casar, que seja uma boa mãe, uma boa esposa. Aí eu falei assim, olha, Senhor, gostaria tanto que fosse a fulaninha, ela é tão cristã, tão isso, tão aquilo. Eu falei assim, Senhor, meu filho precisa casar. Que ele seja uma bênção para a esposa dele, que ela seja uma bênção, que o Senhor permita que a união deles venha através do teu Espírito e que isso aconteça quando o Senhor quiser, da forma como o Senhor desejar. Acabou. Porque Deus, ele não é manipulável, mas esses dois filhos aqui tentavam manipular o pai o tempo inteiro. O tempo todo. Me dá metade dos meus bens, ele repartiu entre os dois, e depois de um tempo ele foi para uma terra distante, claro, porque é para ficar longe do pai mesmo. Eu quero que o pai morra, então eu vou para uma terra muito distante, e Jesus, ele deixa aberto, a gente não sabe quanto tempo ele ficou longe do pai. Pode ser vários anos. Porque a reação do pai diz assim, olha, esse meu filho estava morto. Por quê? Porque há muito tempo não via. Então não foi assim, foi lá, gastou 3 meses depois, eu estou aqui. A sensação que eu tenho quando eu leio é que é muito tempo, porque assim, não sabia se estava vivo, se estava morto. Ele foi para uma terra distante, ninguém tinha notícia desse garoto. Está vivo ou está morto? Nunca mais apareceu, nunca mais voltou. Que fim levou fulano? Pensa num filho desaparecido. Uma tragédia, um filho que você não sabe onde está. Esse pai passa muito tempo sem saber onde é que está esse filho. O pai nunca deixou de amar, mesmo no seu egoísmo. E aí eles podia imaginar qualquer coisa, menos que ia ter uma crise econômica terrível no lugar onde ele estava. E aí ele começa a procurar alguma coisa, né, algum emprego, foi fazer uma coisa que ele nunca tinha feito na casa dele, que era trabalhar. Aí ele foi trabalhar e aí não tinha emprego, não tinha nada. Ó, tem uma coisa que você pode fazer, o que que é? Você vai cuidar de porco. Você pode imaginar o que é isso para um judeu. Quando Jesus conta essa história, você imagina ali os fariseus se incomodando, como assim? Esse cara vai cuidar de porco, a gente não toca em porco, porco é imundo, a gente não come porco, porco não pode, porco, como é que ele está trabalhando no porco? Pois é, Jesus estava querendo mostrar que ele estava na mente aqui daquela cultura, ele estava no fundo do poço. Estava lá cuidando do porco, só que ele tinha inveja do porco. Não sei se você já teve inveja de porco alguma vez. Pois é, esse era o momento do menino ali. Que ele queria comer o que o porco comia. Mas ninguém dava nada para ele, nem a comida do porco. Então ele passava fome, porque longe do pai a gente sempre vai passar fome. E o mundo nunca vai te dar nada. Nem o que o porco recebe, você recebe. Porque o diabo, ele é um grande negociador.
Ele não se importa em te dar dinheiro, ele não se importa em te dar fama, ele não se importa em te dar prazer. Só que tem um preço isso, ele cobra um preço alto, que é a tua destruição, destruição da tua família, destruição dos teus filhos. Ele vai te aprisionar em depressão, em tristeza, em droga, em casa de apostas. Mas ele te dá o que você procura. Qualquer coisa que você pedir para o diabo, ele pode te dar. Ele não vai te dar muito, não. Porque ele é um bom negociador e a gente aceita as migalhas do diabo facilmente. Quando o indivíduo é muito resistente, ele aumenta a oferta. Mas como nós não somos exigentes, a gente aceita as migalhas que ele oferece e aí a gente descobre que tem um preço para pagar. A conta chega. E aí esse garoto, no meio dos porcos, né, mal cheiroso, passando fome, ele disse assim, mas peraí, até um empregado lá na casa do meu pai, ele tem o que comer, e eu não tenho nada. Aí, como ele continua sem amar o pai, e como ele continua sem conhecer quem é o pai, ele cria um discurso muito bonito. Eu acho que esse é um discurso tão bem feito que somente alguém muito desesperado escolheria muito bem essas palavras, porque olha só, ele já começa chamando o pai dele de pai. Pai, né? Só para você lembrar aqui a relação aqui, ó. Pai, olha que discurso lindo. Pequei contra o céu. Pô, o cara é um poeta. Pequei contra o céu e contra ti. Ou seja, né, o meu pecado, ele é estratosférico. Pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti. E ele diz, olha, não sou digno. Ó, que beleza. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E aí ele pensa assim, impossível não cair na minha conversa. Que é isso? Sempre foi um manipulador. No meio da miséria, ele acha que ele pode manipular o pai. Então ele tem um discurso perfeito. Objetivo, dizem que um bom discurso precisa ser curto. Por isso que eu falo muito. Bom discurso precisa ser curto. Ele tinha cada palavra. Você conhece a tua oração, né? Ó Pai, Criador dos céus e da terra. Bondoso Criador. A gente sempre tem um jeito que a gente gosta de começar a oração, né? Aí a gente vai orar em nome de Jesus. A gente tem os nossos discursos. A Bíblia diz que ele se levantou e foi para o seu pai. Aí quando ele está chegando, o seu pai o viu ao longe. E o coração do pai se encheu de compaixão. E correu para o seu filho. E o abraçou e o beijou. Se esse garoto tivesse um pingo de dignidade, ele pegava o discurso dele e não tirava do bolso, que não precisava mais. A resposta que ele queria foi dado sem ele tentar manipular. Mas a natureza desse garoto, ele é quem ele é. Por isso mesmo ele fedido, mal cheiroso, que você já ouviu isso várias vezes, o pai vai, abraça o beijo e ele não abre mão do discurso, porque não pode perder a oportunidade, está tão bem feito. Eu tenho que falar, e aí ele diz, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho.
Aí olha só que interessante o versinho 22. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. O pai nem responde à loucura do filho. O pai não responde nada, ele não diz: filho, eu te perdoo. Ah, filho, que bom que você está... O pai, ele silencia diante daquilo. Mas sabe por que o pai não expõe o filho ao seu próprio ridículo? Porque o pai sabe que aquilo é o melhor que ele tem. Ele não tem nada. Isso aqui é o melhor dele. Você entende porque a Bíblia diz que a nossa justiça é um trapo de imundícia? Eu fui atrás, dos entendidos, dos intelectuais. O que é esse tal de trapo de imundícia? Aí eu fiquei horrorizado com esse negócio, esse trapo de imundícia. Mas você já deve ter visto em algum momento da sua vida isso aí. Você sabe quando alguém vomita no chão? Fica tudo lá? Aí você pega um trapo, você não vai pegar um pano de prato bordado, né? Você vai pegar um pano de chão. Aí você pega, pensa um trapo. E aí você pega e você tenta, absorver todo o vômito, mas é muito vômito e o pano não dá conta de todo o vômito. Aí você vai assim, ó, isso aqui é o trapo de imundícia. Jesus diz assim: quando você devolve o seu dízimo e você acha que por causa disso você é justo, eu olho para o teu dízimo e eu vejo isso aqui. Quando você resiste uma tentação por um poder que não é seu e você estufa o peito, eu olho para você e o que eu vejo é isso aqui, ó. Todas as vezes que você estufa o peito porque você parou de comer carne, eu olho para você e eu vejo isso aqui. Porque as nossas obras, que nós nos vangloriamos, a gente só se vangloria das boas obras. Porque as obras ruins, que são a maioria, a gente tem um tapete enorme dentro da nossa alma para jogar tudo para baixo. Está lotado de coisa ali. Não cabe mais, mas a gente empurra. Aquele garoto, ele não tinha nada para oferecer. E aí eu te pergunto, a gente tem? A gente tem uma coisa para oferecer para Deus que Ele pede. Ele diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Você percebe que Jesus pede o seu pior, Ele não pede o seu melhor? A pior coisa que a gente tem é o nosso coração. A Bíblia diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto e que ninguém pode conhecê-lo. E ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. É Davi dizendo: Senhor, cria em mim um coração novo, porque não tem mais jeito de limpar isso aqui. Eu preciso de um novo. Tem coisa que tem conserto, tem coisa que tem remendo, tem coisa que não tem. Dá o teu coração. E esse garoto entregou o que ele tinha de melhor. Só que o melhor dele é o pior. E aí olha só o que aconteceu. Começou o fundo musical, nem comecei a introdução da mensagem. Mas pode continuar que eu amo. Ixi, se eu dormir, vocês me acordam, que é tão bonito. Sabem, acontece aqui
Ele diz assim, ó, traga a melhor roupa, traga o anel, traga a sandália, traz tudo. Porque o amor do pai é incondicional. Sabe o pecado que você vai cometer daqui a 2 meses e meio, que você nem sabe que vai cometer? Pois é, Deus já viu, Deus já perdoou. Porque a gente não conhece o pai, né? Até porque se a gente conhecesse o pai, a gente ia ser Deus também, né? Coisas finitas não podem conhecer coisas infinitas na sua plenitude. Então a gente tem uma ideia de quem é Deus, mas a gente não conhece. Então a gente tenta colocar ele dentro da nossa arrogância, a ponto de a gente criar um estudo chamado teologia, estudo de Deus. Mas é? Estudo de Deus, Deus pode ser estudado, pode ser conhecido. E aí eu defino coisas de quem é o Pai, de quem é Deus. E aí eu descubro que a minha lógica ela é incapaz de definir, porque a gente desde cedo a gente aprendeu de que Deus é onipresente. Vamos, né? Deus é onipresente, ou seja, Ele está em todo lugar, né? Sim ou não? Maravilha. Então me explica uma coisa. Se Deus é onipresente, significa que Ele está aqui, Ele está no fundo e Ele está entre aqui e o fundo, certo? Então se Deus é onipresente, então Ele não se move. Concorda ou não? Sim, porque para ter deslocamento, você precisa não estar para depois estar. Continua tentando definir quem é Deus. Deus é onisciente, né? Deus sabe tudo? É? Claro, porque imagina que eu, um ser finito, vou dizer que Deus não sabe tudo. Deus sabe tudo, por isso que Ele é Deus, Ele sabe tudo. Ele sabe tudo ou Ele só sabe tudo o que vai acontecer? E todos os outros milhões de possibilidades e variáveis das coisas que não vão acontecer, se acontecessem, Ele também sabe? E se Ele escolher não saber alguma coisa, Ele não pode? Ele não tem liberdade para não saber? E se Ele escolher não saber? Imagine que todos nós aqui um dia vamos estar no céu. Aí a gente se reúne, nós mesmos aqui, todos nós. Assim, vamos compor uma música de louvor a Deus? E lá no céu, todo mundo, né? A gente vai poder, a gente acredita que vai dar tudo certo. Então a gente vai compor. E aí a gente vai compor e vai ficar lindo, e a gente vai ensaiar. Aí quando a gente vai apresentar para Deus, Ele já viu tudo. A grande apresentação, a gente vai louvar, eu já vi tudo isso aí. Ele não pode escolher não saber. Mas eu preciso colocar Deus dentro de uma caixinha e definir atributos e valor. A gente não conhece o pai, como esse garotinho aqui que não sabia quem era o pai. Porque se ele soubesse quem era o pai, ele falava assim: pai, não precisa repartir a tua herança não, me dá tudo. Se ele conhecesse o pai, ele jamais ia ter vontade de sair de perto do pai. Não ia ter apostasia, não ia para a terra distante. Só que ele não amava o pai, não conhecia o pai. Por isso ele criava discursos. E o pai abraça, o pai beija, o pai dá nova roupa, o pai dá sandália, o pai dá anel. E aí o pai chega e diz assim: tragam o novilho gordo. Aqui eu paro. Aqui eu paro. Por que não diz assim, ó, mata lá um novilho? Devia ter muitos. A sensação que eu tenho é que eles estavam preparando um novilho para um grande acontecimento. O novilho. Sabe aquela história, ó? Esse aqui tá para engorda. Para quê? Vai ter uma ocasião especial. Qual ocasião? Não, a gente não sabe. O pai sabia. O filho mais velho não sabia, os servos não sabiam, mas dizia assim: olha, aquele é para uma ocasião especial. Eu imagino que nessa casa o pessoal falava assim: e o novilho? Não, é para uma... Que ocasião é essa? Não sabemos. É uma ocasião, é o novilho. É o novilho. E aí tinha aquela expectativa: e aí, como é que está o novilho para engordar? Está lá o novilho.
E aí, Jesus, que é Deus em pele humana, Deus encarnado, manda fazer um churrasco. Vai entender uma coisa dessa? Eu não quero nem tentar explicar para você, só estou lendo o texto. Vai fazer churrasco. E aí aparece o segundo filho, que é um mentiroso contumaz. É um mentiroso daqueles que não consegue ficar meia hora sem botar uma mentira junto. Porque daí ele vem do campo e ele ouviu música e dança. Então a festa era boa, porque tinha música, tinha dança e o novilho que foi pro rolete. Esse é o quadro. E aí o irmão mais velho chegou e ele não entendeu o que estava acontecendo, ouviu tudo aquilo e chamou um dos servos e perguntou: o que está acontecendo aqui? Que festa é essa? Ninguém me convidou para essa festa? Como que tem uma festa e eu não sei que tem uma festa na minha casa? E aí o servo explicou, né? Seu irmão voltou. Seu irmão voltou. E aí o servo meio fofoqueiro já pegou e tocou na ferida, né? Ó, matou o novilho gordo. Primeiro que o filho mais novo voltar já era uma desgraça para ele. Porque se o cara não ama o pai, como é que vai amar o irmão? A Bíblia não diz isso para você? Você não ama o teu irmão, que você vê, que papo é esse que você ama a Deus? Não ama o pai, não ama o irmão, não ama o irmão, não ama o pai. E diz assim, ó, matou o novilho gordo, porque ele voltou são e salvo, ou seja, os dedos estão tudo lá, está são e salvo. E aí o filho mais velho, a Bíblia diz que ele se encheu de ira. E ele não quis entrar. Falou assim, eu não venho mais nessa igreja, viu? Aqui eu não ponho mais os pés. Por quê? Porque aqui é um lugar de injustiça. Porque aqui só valorizam quem tem dinheiro, porque aqui só valorizam não sei o quê, porque eu queria, todo mundo sabia que eu queria tal cargo, e ninguém me deu o cargo, e não sei o quê, e aqui eu não piso mais, porque eu não entro mais. Não entro mais. Porque eu quero pregar, ninguém quer deixar eu pregar, porque não me colocam na escala, eu não entro mais, aqui não funciona. E ele se encheu de ira e ele não quis entrar. Aí o pai que saiu pelo filho mais novo, agora sai pelo filho mais velho. Porque o pai ama o filho mais velho. E aí acontece uma sucessão de mentiras. E aí então o pai saiu e disse, e o filho disse para o pai, né? Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço, verdade ou mentira? Mentira! Mentira! Nunca desobedeci as tuas ordens, verdade ou mentira? Mentira! Mentira! Aí ele continua e diz assim, mas tu nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos, verdade ou mentira? Mentira, a gente começou aqui assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Entre eles. Mentira! Porque ele quer manipular o pai, porque ele quer culpar o pai. Você é o culpado, você é injusto, porque você trata os teus filhos de maneira desigual, porque você matou, ele vai dizer isso, você matou o novilho gordo.
desse teu filho, veja que ele não diz assim, meu irmão, o teu filho foi e gastou tudo com prostitutas. Como é que você sabe? Ele não estava em terra distante? Quem disse para você que foi isso que aconteceu? As vozes da tua cabeça, irmão mais velho. A Bíblia só diz que ele gastou dissolutamente. Quem coloca esse elemento é o irmão mais velho. Aliás, era o dever do irmão mais velho ter ido atrás do irmão mais novo. Mas nunca foi. Porque queria que o irmão mais novo tivesse morto. Porque agora ele reinava absoluto. Filho único. Sou o primogênito. Tenho a herança. Sou eu. Você precisa entender a ira que acontece no coração do irmão mais velho. Porque você sabe que quando o pai morria, quem que se tornava o líder de todo o clã, de toda a família? O irmão mais velho. E a maior parte dos bens ficava para quem? Para o irmão mais velho. Agora, com a jogada política do mais novo, perdeu dinheiro. Ele não estava preocupado se aquele irmão mais novo era egoísta em relação ao pai, se o irmão mais novo queria que o pai morresse, é porque mexeu no bolso, na herança dele. O ódio era assim, como que meu pai faz isso, que dá dinheiro, ainda estando vivo, está prejudicando a mim, está prejudicando a descendência da família, os nossos filhos, dos filhos e dos filhos e das gerações, por causa desse, ele, para mim que morra. E ele diz, você nunca matou um cabrito, você nunca fez nada. Mas quando esse teu filho volta, gastou com prostitutos, você mata o novilho gordo para ele. Que ele achava que seria para ele. E aí o verso 31 diz o seguinte, disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar esta volta deste teu irmão, porque ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O nome de tudo isso aqui é amor incondicional. Deus continua percebendo os seus filhos, tentando manipulá-lo, comprar bênçãos, o tempo todo. Alguns são meio imaturos demais, eles querem comprar Deus com dinheiro. Então dá oferta, dá dízimo, vende carro, entrega na igreja. Me lembro que uma vez eu era pastor num lugar e a gente precisava colocar ar-condicionado na igreja. Aí um irmão chegou para mim e falou assim, olha, vou doar ar, todos os ares. Falei, nossa, que bom, não vou precisar nem fazer campanha. Falei, só tem uma coisa. Falei, o quê? Falei assim, eu quero que o senhor faça um agradecimento para mim lá na frente. Eu falei assim, eu faço. Mas me diz uma coisa aqui, irmão, você não acha? Eu olhei para ele, você não acha, assim, que o senhor sabe como é que é o ser humano, né? Será que eles não vão pensar que o senhor está fazendo isso só para aparecer? Será que alguém não vai pensar? Aí ele ficou me olhando assim. É melhor não agradecer. Então tá bom. A gente quer comprar Deus, né? Agora, alguns de nós somos mais sofisticados na compra de Deus. A gente quer comprar Deus ensinando a Bíblia para outros. Parando de assistir dorama, a gente tenta comprar Deus com essa moeda. Está em alta no mercado. Senhor, se o Senhor fizer isso, nunca mais coreanos na minha vida. Tem gente que não tira essa moeda do bolso, né, para comprar Deus. Aí fala assim, deixa essa aqui tem menos valor, vou oferecer essa aqui.
A gente tenta comprar Deus, né? Com os nossos discursos. A gente quer as sandálias de Deus, a gente quer o anel, a gente quer a roupa mais cara, a gente quer as bênçãos do céu. Lembra um pouco Lúcifer, né? Porque Lúcifer, ele queria a glória de Deus, ele não queria servir como Deus, né? Nunca quis ser como Deus. Ele só queria as honras e as glórias. Nunca quis ser como Deus, porque Deus, ele existe para servir. Ele nunca quis ser como Deus. E a gente também não quer ser semelhante a Jesus, a gente quer o que ele pode oferecer para a gente. E quando as coisas não dão certas, e quando eu vejo que o Abinal está recebendo muito mais bênçãos do que eu olho e falo assim, como é que é? Por que a barba dele enche, a minha não? Senhor, eu já preguei mais de 10 mil sermões, o Senhor nunca me deu a voz dele, Senhor. Por que ele tem e eu não tenho? Isso é injusto. O Senhor não me chamou para pregar, então me desse uma voz melhorzinha. O Senhor não me chamou para pregar, por que eu sou ruim em todas as matérias que eu fiz de qualquer coisa na minha vida? Por que eu tenho dislexia e eu não consigo ler o texto? Lá em casa é uma piada, porque a hora que eu vou ler a Bíblia, todo mundo com a mesma versão, eu tiro palavra, ponho palavra, acrescento parágrafo, tiro, e eu estou lendo a Bíblia. E eles lá rindo, até que eu falo, li errado, aí eu tenho que parar, reler, é isso aí mesmo. Não consigo pôr o ponto, a vírgula, começo a ler empolgado, aí não tem uma vírgula, eu pus ponto, tinha ponto, não vi, passei por cima. O senhor podia pelo menos me ajudar a ler, ia me ajudar bastante aqui, economizar tempo. E aí a gente olha sempre o gramado mais verde do outro. A família do outro é mais feliz. Quem me dera que eu tivesse o teu problema. Porque o meu problema é sempre mais dolorido que o do outro. É sempre mais urgente. E é difícil a gente reconhecer o que Deus faz pra gente. E por nós. A gente só vai agradecer por ser míope o dia em que a gente ficar cego. Porque enquanto a gente não ficar cego, a gente vai reclamar da miopia. O tempo todo. Eu me lembro que uma vez eu fui visitar um rapaz que era... Ele tinha a representação daquelas bolsas Vitor Hugo. Sabe essas bolsas assim? Essas bolsas que é caro. E ele tinha por muitos anos já essa representação. E do nada, ele era uma das lojas que mais vendia no Brasil, etc. E tal. Do nada, os que coordenavam isso aqui no Brasil falaram assim, ó, você vai parar, não vai ser mais você. Ele ficou sem dormir, sem comer, emagreceu, reunião após reunião, e aquele negócio, aquele caos, ele sofrendo, aquele negócio todo. O cara que tinha muito dinheiro, tinha outras tantas fontes de renda, mas aquela era uma renda importante e tal, ele estava aquele indignado com Deus, indignado com tudo. Eu falei assim, eu sou honesto, né? Eu pago meus impostos, eu sou a loja que mais vende, e o trapo de imundícia, eu estou aqui e tal. Até que no meio desse caos todo, que para ele era uma dor muito grande, a esposa dele é diagnosticada com câncer. Nesse contexto eu fui visitar, ele pegou e falou assim, pastor, ali eu entendi quão imbecil eu era. Como eu me afogo fácil em um copo d'água. Qualquer coisa tira a minha paz. Qualquer coisa me desestabiliza.
Hoje eu só quero que minha esposa seja curada. Quer levar essa representação? Vai-te embora da minha vida, não quero nem saber, nem penso mais nesse problema. Esse momento que você está vivendo é um momento de dor. Porque nunca existiu um momento da sua vida sem dor. E a gente tende a pensar no passado como momentos melhores ou menos sofridos, porque a nossa memória é curta. Mas sabe, os piores dias da sua vida você não viveu ainda. Um dia a grande tristeza vai chegar em você. Um dia a grande tristeza vai bater a sua porta. E aí você vai entender coisas que talvez hoje você não entenda. Aí você vai se perceber: eu passei minha vida inteira afogado em um copo d'água. Agora que vem a tempestade, eu consigo enxergar algumas coisas. Eu vou terminar essa mensagem por amor a você. Mas eu quero dizer uma coisa. Eu até gravei isso em alguma coisa aí no Instagram, mas acho que ninguém gostou. Ninguém achou. Eu achei tão bonito. Aí você coloca e você acha assim, isso aqui vai detonar. Foi assim, ó. Eu descobri, lendo essas coisas aí que a gente lê, que na época de Jesus tinham vários costumes, né, coisas diferentes do que a gente tem hoje e tal. Diz que tinha uma situação social bem diferente. E que era um negocinho assim que uma das grandes honras naquela época era você receber alguém na sua casa. Hoje a gente torce para ninguém aparecer, né? Aproveita que não veio e não venha, né? Mas naquela época, receber alguém era uma honra, assim, um negócio que a gente talvez não entenda, né, o impacto disso. Mas era uma grande honra. E quando a pessoa que ia lá, servia obviamente comida, porque das necessidades fisiológicas, a única que a gente ritualiza é a alimentação. Você nunca vai chamar alguém na sua casa para respirar. Você em casa, fazer o quê? Vamos respirar junto. A gente só ritualiza das necessidades fisiológicas a alimentação. E nesse banquete que era feito, havia também ali um lugar para você colocar o guardanapo. E havia um gesto do convidado. Se ele se sentiu muito bem, se aquela casa fosse realmente hospitaleira, se aquela casa fosse um lugar aprazível, e fosse assim algo que realmente tivesse encantado e ele gostou da comida, ele, após toda a refeição, ele pegaria o guardanapo e ele dobraria. Era um gesto social. Com aquele gesto, ele estava dizendo assim: eu amei ter estado aqui. E mais do que isso, eu pretendo voltar. Quando eu li isso, eu entendi por que Jesus dobrou os lençóis quando ressuscitou. Jesus não estava ensinando os nossos filhos a arrumar a cama antes de ir para a escola. Ele tinha alguma coisa mais profunda para ensinar. Ele dobrou os lençóis e a Bíblia faz questão de mencionar isso, porque todo judeu entendeu a mensagem. Jesus
Desculpem, mas depois dos 40 eu comecei a ficar mais emotivo. Mas sabem, Jesus ele estava dizendo assim: eu amei ter estado com vocês. Eu vou voltar. O mais incrível de tudo isso é que nós não fomos hospitaleiros. Se fosse pela nossa vontade, Jesus teria morrido muito antes do que morreu. Nós teríamos matado Jesus muito antes dos 33 anos. Mas Jesus amou ser um de nós. Não me pergunta como alguém pode amar alguém como eu. Mas Ele amou. Incondicionalmente. Não importa se eu tento comprar Deus no crédito ou no débito. Pequei contra o céu, sou miserável. Por favor, me perdoa, a tua graça. Posso tentar comprar no débito ou no crédito. Sempre te servi, nunca saí da igreja, sempre dizimei, sempre fui correto, nunca matei ninguém, não falo mal de ninguém. Então o Senhor precisa fazer o que eu quero. Eu sou podre, miserável, desgraçado, pecador. Então, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor precisa fazer o que eu quero. Independente de a gente tentar comprar Deus no débito ou no crédito. Ele sai da casa e vai atrás dos seus filhos. E Ele ama a todos. Porque Ele sabe que o filho mais velho que Ele tinha para oferecer era aquilo. E o que o filho mais novo tinha para oferecer era aquilo. E depois dele ter sido chicoteado, espancado, depois de cuspirem no seu rosto, depois de pegarem sua roupa para poder tirar sorte, ver quem ia ficar com aquela roupa, depois dele ter ficado nu, não pense que tinha ali uma cuequinha judaica para ele, que não tinha. Jesus morreu nu. Porque o inferno sempre quis envergonhar Jesus. Pelado, crucificado, carne rasgada, rosto manchado de sangue, cuspido, espancado, todos os demônios festejando ao redor daquela cruz. Não havia nenhum demônio em nenhum outro lugar do universo, todos estavam ali. O Pai tendo que permitir que Ele fizesse tudo aquilo sozinho. Eles que nunca haviam se separado. Pela primeira vez os nossos pecados separaram Pai e Filho. Nenhum anjo do horto estava ali agora para consolá-lo sozinho, sem ninguém. Quando Jesus ressuscita, Ele dobra. E Ele diz, valeu a pena. O diabo quer cegar você com a tua dor. Ele quer pegar a tua depressão, a tua tristeza, a tua dívida, a tua separação, o teu divórcio. Ele quer cegar você de tal maneira
que você não veja o Pai, que você não acredite nisso aqui. E ele tem conseguido sucesso em muitos corações, mas ele não precisa lograr sucesso em você. Você pode dizer a partir de agora: eu não me curvo mais à dor. Eu não me curvo mais ao sofrimento. Levante-se do meio dos porcos. Vá com todas as tuas incoerências, com toda a sua insatisfação. Se achegue ao Pai com todo o sentimento de injustiça que porventura você tenha, porque o Pai sempre vai te abraçar, sempre vai te beijar. Ele entende que a gente não consegue ser quem a gente gostaria de ser, que a gente é quem a gente conseguiu ser. Querido Deus, abençoe você. A melhor mensagem eu deixei para a noite, que eu acho que consegue trazer luz a tudo isso que a gente viu. E se você for tocado pelo Espírito Santo, porque se o Espírito Santo não te chamar para vir aqui à noite, não venha. Talvez ele queira você em outro lugar, que para você vai ser melhor, mas se ele falar ao seu coração, você é convidado a estar. Porque mais uma vez teremos tempo para repartir a palavra. Evangelismo é isso, é um mendigo mostrando para outro mendigo onde encontrar pão. Eu espero que você saia daqui alimentado e que à noite também sejamos alimentados pelo Senhor. Deus nos abençoe. Pode ficar em pé, vamos juntos orar. Bondoso Pai, como é difícil escolhermos palavras em uma única língua que é o português, com vocabulário tão restrito como é o meu, de alguma maneira tentar expressar qualquer coisa para o Senhor. Mas obrigado, porque o Teu Santo Espírito intercede com gemidos inexprimíveis, traduzindo o que vai na nossa alma. Nosso silêncio é mais eloquente, nossas lágrimas falam muito melhor do que a gente consegue com palavras, tentando organizar aquilo que está tudo bagunçado dentro de nós. A gente não sabe, Senhor, como proceder, o que falar. A nossa lógica muitas vezes não tem sentido, a nossa razão é loucura aos Teus olhos, a sabedoria humana é estultícia, de tal maneira que a única coisa que temos, Senhor, somos nós, com o nosso coração corrompido, com a nossa incoerência, com a nossa falsa justiça. Somos escravos das nossas emoções ou da nossa razão. Não sabemos argumentar, nem pedir. Nossa gratidão muitas vezes é manchada pelo nosso egoísmo, de tal maneira, Senhor, que simplesmente estamos aqui, pedindo que o Senhor tenha compaixão de nós, porque cada um precisa de uma coisa diferente. E às vezes não conseguimos nem entender o que de fato precisamos. Por isso, Senhor, pedimos a Tua compaixão. Pedimos a Tua graça, que é o favor sem merecimento.
e que o Senhor nos ouça no mérito de Jesus. Amém. Uma boa tarde a todos.